Após o empate de 1-1 do Internacional contra o Bahia na estreia da Libertadores da América, mudanças devem acontecer na equipe para o próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Internacional deverá preservar alguns jogadores e fazer algumas trocas em função de questões físicas, mas também observar o aspecto técnico. E por este aspecto, uma mudança já está praticamente confirmada. E quem indicou isto foi o próprio técnico Roger Machado em entrevista coletiva. Uma mudança que é pedida pela torcida e que mostra a recuperação de ambiente de um atleta importante do elenco. Nesse vídeo a gente fala sobre a disputa Borré-Ener Valencia, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Para falar do Internacional aqui no A Dupla, nesse vídeo eu quero falar sobre a disputa do ataque do Internacional entre Borré e Ener Valencia, que teve Borré como titular nos últimos dois jogos, contra o Flamengo e também contra o Bahia. O Borré não foi tão bem. A torcida pede que o Valencia seja o titular. O Valencia marcou o gol de empate da estreia da Libertadores contra a equipe do Bahia, e isso deve acontecer, e o Roger já indicou isso em entrevista coletiva. Eu vou explicar, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, te ajuda a manter os teus veículos em dia, carro, moto ou caminhão. Faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Borré e Ener Valencia é a principal disputa por posição no elenco colorado, talvez neste momento. O Valencia foi titular nas finais do Campeonato Gaúcho, marcando gol na final do Gauchão. Nos jogos de estreia do Brasileiro da Libertadores, o Roger optou pelo Borré, e o Borré não teve grandes atuações. E o Valencia, por mais que eu entenda que ele não tenha tido boas atuações também, ele marca o gol de empate contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. E o torcedor, a gente vê isso em manifestações, comentários, chat, redes sociais, o torcedor solicita neste momento, entre as reclamações que existem da atuação do Inter contra o Bahia, a principal talvez esteja em cima do Borré. E a solicitação e crítica ao Roger por ter colocado o Borré como titular e não o Ener Valencia. Mas isso já deve acontecer no domingo, tá? Contra o Cruzeiro. O Roger explicou na entrevista coletiva e ele teve muito trabalho e ele justificou bastante. E teve muito trabalho para justificar e fez questão de justificar bastante o porquê da escolha do Borré contra o Flamengo e também contra a equipe do Bahia. De acordo com ele, é uma questão estratégica e que ele vai levar em conta vários critérios na hora de decidir quem vai ser o titular. Critério físico, critério de ambiente, de gestão de grupo, critério técnico, critério de estratégia, e que depende do jogo, um critério vai valer mais do que o outro. E que nesses dois últimos jogos, eram dois critérios que fizeram o Borré jogar. O primeiro deles, que ele havia dito e havia conversado com Valencia e Carboneiro, jogadores que haviam assumido a titularidade na reta final do Campeonato Gaúcho, pelas lesões de Borré e Wesley. O Roger havia avisado esses jogadores, olha, quando o Borré e o Wesley voltarem, eles vão ter oportunidade no time titular para eles poderem defender no campo a briga por posição com vocês. Isso já estava combinado com o Ener Valencia e com o Carboneiro, e aconteceu. O outro ponto que Roger justificou para colocar Rafael Borré é a estratégia. Porque tanto contra o Flamengo como contra o Bahia, o Inter teria uma necessidade de reter a bola na frente. E o Borré traz mais essa característica. Enquanto o Ener Valencia é um jogador que agride mais o espaço, é um jogador que ataca mais a profundidade. Então, pela estratégia, o Roger disse que escolheu o Borré em relação ao Ener Valencia e também pela promessa ou pela gestão de grupo, mas pelo compromisso que ele havia assumido de dar oportunidades para o Borré e também para o Wesley no retorno ao time titular.
Essas oportunidades foram dadas, as estratégias já passaram contra o Bahia e o Flamengo. E aí vem a outra fala de Roger na entrevista coletiva ontem, que é: apesar de tudo isso, eu não posso desconsiderar o momento técnico do Ener Valencia, que se credencia para ser titular. Essas foram as aspas do Roger Machado. Que, em outras palavras, disse: o Valencia está em um momento melhor e que ele não vai ignorar isso. Tendo em vista que haverá muitas mudanças na equipe que enfrenta o Cruzeiro, o Roger praticamente indicou que o Valencia recupera a sua vaga de titular. E já a partir deste jogo contra o Cruzeiro, porque tem um momento técnico melhor, porque a estratégia ela funcionava para jogos contra o Flamengo e contra o Bahia, e também pelo fato de que a oportunidade já foi dada para o Borré. Agora é a vez do Ener Valencia. A pedida mais feita, a mudança mais pedida pela torcida do Inter deverá acontecer já nesse domingo contra o Cruzeiro, que é a entrada do Ener Valencia, que mostra uma recuperação muito interessante desse jogador, que estava muito mal tecnicamente, não tinha ambiente em determinado momento no Beira-Rio e que começa a se recuperar a ponto da torcida solicitar incessantemente o retorno dele ao time titular. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!